Boa noite a todos. É um prazer estarmos reunidos numa discussão tão importante, fundamental, que temos que lidar aqui no Brasil, que é a pesquisa clínica e resolver as suas questões para que ela possa acelerar e andar rapidamente. Então, temos aqui pessoas todos muito experts no assunto, Dr. Fred Goldberg, Dr. Jorge Raimundo, Dr. Charles Smith, Rodrigo, da Abracro, e estamos aguardando a entrada do senhor Nelson Mussolini, da Sindusfarma. Nós, da SBMF, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, temos orgulho em estar realizando esse evento, com o apoio da Aliança Pesquisa Clínica e da Abracro, e vamos ter uma discussão que ela não vai terminar hoje, mas que objetiva, temos a ambição de que nos próximos meses, ou em poucos anos, o Brasil esteja novamente inserido dentro do networking mundial de pesquisa clínica. Então, aos que não conhecem muito a SBMF, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica existe desde a década de 70, ela foi fundada por médicos que trabalham na indústria farmacêutica e hoje congrega médicos e profissionais de saúde da indústria farmacêutica. Então, dentro da indústria farmacêutica, a principal função dos médicos e dos profissionais de saúde, como farmacêuticos e outros, são a pesquisa clínica e a área regulatória. Bom, nós vivenciamos, na década de 90, as grandes mudanças que aconteceram no Good Clinical Practice e a regulação, tanto dos assuntos regulatórios como da pesquisa clínica, e nós começamos, então, a vivenciar alguns problemas que nos acompanham até hoje. Os principais problemas são, evidentemente, na área regulatória, que foi, na época, a demora no registro de medicamentos, né? O Brasil, no final da década de 90, início dos anos 2000, era sempre o último a lançar novos medicamentos por causa da procrastinação das autoridades, e isso, infelizmente, a indústria farmacêutica se rendeu por um período a esse problema, e que, felizmente, hoje ele já está mais ou menos equacionado, embora a aprovação de produtos não seja tão rápida como gostaríamos, mas ela já não é tão problemática como tem sido em relação à pesquisa clínica. A regulação da pesquisa clínica, ela se transformou num problema muito sério para o Brasil. Existe a procrastinação das autoridades, e isso faz com que seja muito difícil trazer pesquisa aqui no Brasil. Nós, como indústria farmacêutica, temos muita dificuldade de trazer estudos multicêntricos internacionais, porque os nossos colegas na Europa e nos Estados Unidos dizem, olha, o Brasil é um país importante, mas nós temos prazo, nós precisamos, de acordo com as nossas metas, ter a possibilidade de, em 2 ou 3 anos, ter pesquisas publicadas. E, finalmente, o que vem acontecendo é que está difícil. Nós temos que encontrar soluções, e por isso nós estamos hoje aqui para discutir os pontos e quais seriam os próximos passos. Finalmente, antes de passar a palavra para o Dr. Fred, eu queria dizer que a indústria farmacêutica hoje está investindo de 5 a 7 bilhões de dólares no desenvolvimento de uma vacina essa que vai ficar pronta mais ou menos daqui a um ano, e que a indústria farmacêutica está empenhada para isso, e que o Brasil vai fazer parte desse desenvolvimento. Espero que a gente consiga fazer com que o Brasil tenha um papel relevante
no desenvolvimento dessas vacinas. Então, eu passo agora a palavra para o Dr. Fred. Dr. Fred, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa sobre o futuro da pesquisa clínica, mas eu gostaria de dizer um pouco que essa reunião tem história, né? E a minha presença aqui é um pouco dessa história, na medida que eu comecei a fazer pesquisa clínica no Brasil, poucos anos antes existia a regulação que começou em 96. Quando a CONEP se instalou, logo no primeiro ano de instalação da CONEP, ela foi dirigida por um professor de cirurgia, que era o William Saadosner, que começou a ter uma ideia de que pesquisa clínica é uma coisa que devia ser feita em universidade. E eu tinha um centro de pesquisa, que não estava ligado a uma universidade, na verdade ele tinha um vínculo com um hospital universitário, que era o Hospital Heliópolis, e ele começou a adotar a política de aprovar os projetos de pesquisa para centros de pesquisa públicos, mas segurar os projetos de centros de pesquisa privados. Ele dizia assim, poxa, mas como? Pessoas privadas vão utilizar os pacientes do SUS para ter lucro, né? Aí eu tive que contratar um advogado, que hoje é um professor de direito médico na Universidade de Londres, o Oswaldo Ferraz, o Otávio Ferraz, que escreveu uma petição dizendo para ele, mas escuta, o paciente não é do SUS, no sentido que ele é uma propriedade do SUS, como uma cadeira, uma mesa ou qualquer coisa assim. Ele é um usuário do SUS. E não é porque ele é usuário do SUS que ele não tem direito a participar de uma pesquisa clínica que lhe interessa. De posse dessa resposta, ele resolveu auditar meu centro, mandou uma comissão da CONEP lá, da Anvisa, certo que aquilo devia ser um bagulho qualquer. E ficou surpreendido com o resultado, que eu estava muito mais equipado que os centros públicos. E aí ele passou a me recusar os projetos com a seguinte desculpa, né? Que a beleza das instalações perto das instalações de um serviço público pode ser um objeto de sedução do paciente. O paciente pode ser seduzido porque a instalação é muito boa. Ao que eu respondi, então, quanto que eu devia depredar minhas instalações para elas se tornarem éticas. Obviamente, nessa minha contestação não teve resposta dele. Eu tive que contratar um advogado, né, que esse que eu mencionei, e tentei iniciar um processo contra a CONEP, o que escandalizou todo mundo na época, porque ninguém se atrevia a mover uma ação judicial. E aí eu descobri que não tinha como mover um processo contra a CONEP, porque a atividade da CONEP não era regida por lei. Que, na verdade, se eu não quisesse obedecer nada que a CONEP dissesse, eu podia, porque isso não era crime. Porque não havia nenhuma lei que regesse a pesquisa clínica no Brasil. E, portanto, a CONEP se tornava inimputável. Eu não podia dizer que a CONEP fez algo ilegal, porque não tinha a lei que regulamentava o que ela fizesse, né? O Otávio Ferraz dizia, no Brasil tem 4 inimputáveis: os deficientes mentais, as crianças, os índios e os membros da CONEP. Então, ficou muito claro dessa época, né, de que a gente devia lutar para estabelecer um sistema legal que regulamentasse a atividade de pesquisa, tanto do ponto de vista dos pesquisadores, como do ponto de vista das instituições. E foi dessa primeira revolta, vamos dizer assim, já de muitos anos atrás, né, que os stakeholders, outros pesquisadores que eram de centro privado, começaram a se movimentar, né, e tentar agregar forças no sentido de formar o que depois, muitos anos depois, se tornou a Aliança da Pesquisa Clínica Brasil. O que eu posso dizer para vocês é que a CONEP também evoluiu, principalmente depois que o projeto de lei
que regulamenta começou a tramitar, a Conep começou a tomar muito cuidado. Hoje ela não faria isso. Ela tentou se modernizar, ela criou câmaras setoriais para julgar projetos, mas nem por isso, né, do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista da, vamos falar assim, da justiça, da equidade do julgamento do projeto clínico, ela tem melhorado muito. Vou dar um rápido exemplo, antes que meu tempo acabe. A Conep recusou 3 projetos da área de obesidade, dizendo que, imagina, você vai comparar o remédio novo para obesidade com um placebo, sendo que todos os pacientes estão em dieta e exercício, que é o tratamento oficial para obesidade do Ministério da Saúde, não tem outro. Você vai lá na como se trata obesidade, oficialmente aqui é com dieta e exercício, que todos os pacientes vão ser submetidos. E sugeriu que se reconsiderasse o projeto e tivesse um grupo tomando remédio e outro grupo não tomasse nada. Agora, imagina, qualquer pessoa que trabalhou em pesquisa clínica e na área de obesidade sabe que isso introduz um viés de motivação. Como é que você vai recrutar e reter um paciente num projeto de obesidade quando ele sabe que o colega que está sentado na sala de espera está tomando o remédio e ele não está recebendo o remédio? Qual a motivação que ele tem de continuar no estudo? Então, isso introduz um viés enorme no estudo que praticamente o inviabiliza. E, além disso, a injeção é uma injeção semanal subcutânea com uma agulha de 0,3 por 4 milímetros, que são aquela com que as crianças tomam insulina, que é virtualmente indolor. Se ele tivesse visto a taxa nos estudos em que esse produto foi usado de reações por dor na injeção, ele saberia que ela é menos de 1 por 1000 e não diria que o projeto está recusado por maleficência, porque, coitadinhos, nós vamos provocar dor com uma injeção que tem placebo. Então, essa luta dos pesquisadores continua, e eu acho que o projeto de lei é um caminho, mas certamente os pesquisadores não vão poder resolver isso sozinho. A gente precisa da ajuda de todos vocês que estão aqui, no sentido de conseguir mudar essa realidade que custa tão caro para o nosso país. É isso, gente. Bom, passamos então a palavra agora para o Dr. Charles Smith, que é o vice-presidente da SBMF, o nosso embaixador em pesquisa clínica. Ele vai falar um pouco sobre o conhecimento dele, a luta e toda a história das nossas questões. Por favor, Dr. Charles. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com todos vocês. Eu tenho a feliz posição de, às vezes, ser representante de patrocinadores internacionais para estudos clínicos aqui no país e também gerenciar um centro de pesquisa público no Hospital das Clínicas, no Ambulatório Central, já há 5 anos. Então, eu tenho uma visão mais ampla, eventualmente, por essa possibilidade. E um dos pontos chaves que eu acho que a gente, nesses já 25 anos, tentando melhorar a pesquisa clínica, e eu acho que ela está melhorando, mas não na forma como a gente gostaria de ver, depois de 25 anos, é a falta de previsibilidade do que vai acontecer quando a pesquisa é direcionada ao nosso país. Então, a maior dificuldade que a gente tem para convencer patrocinadores internacionais, e vamos falar que grande parte das pesquisas hoje em dia não são dos grandes grupos industriais, de grandes farmacêuticas. Nós temos centenas e milhares de startups, de imunobiológicos, com drogas inovadoras, que certamente desconhece, eventualmente, o nosso país.
E uma das primeiras perguntas que eles nos fazem, qual a previsibilidade de que o estudo deles vai ser aprovado no tempo que a gente fala. Como falou anteriormente, há questões de placebo, acesso pós-estudo, custos de importação, esses prazos sempre vêm para discussão e nós temos que fazer um certo malabarismo para conseguir convencer que essas empresas cheguem ao país, né? Então, certamente nós temos uma evolução depois que nós começamos a trabalhar no PL, né, com a Anamélia, para as agências regulatórias nossas, tanto o sistema CEP-CONEP como a Anvisa, melhorar seus processos. Houve melhora desses processos. Nós temos possibilidade de marcar pré-reuniões para explicar os projetos, esclarecer dúvidas, adiantar formulações, mas as pendências ainda continuam ocorrendo. Certamente podemos dizer que não é totalmente uma falha eventual só dos órgãos regulatórios, mas eventualmente às vezes de quem patrocina, mas de um cômputo geral, os atrasos são frequentes e isso nos atrapalha muito para que a gente pode fazer. E isso impacta em tremenda perda de custos, os custos aumentam, e quem perde mais são os participantes de pesquisa clínica, são os pacientes. E não é por essa razão que os pacientes, as associações de pacientes com doenças raras, começaram a entender como é o processo de trazer estudos clínicos pelo país, se organizaram e conseguiram uma resolução para doenças raras. Quem conseguiu essa resolução foram os próprios pacientes, né? Por pressão, por advocacy, para mostrar a necessidade e quanto isso melhora as chances de incorporação dos estudos das drogas com doenças raras para doenças raras. Então, hoje, acho que no país, a gente tem que parar com essa questão do paternalismo, né, do coitadinho, do participante, olha o que vai acontecer com ele, porque o participante de pesquisa clínica tem no seu primeiro conceito a autonomia, né? O acesso ao conhecimento aumentou demais. Haja visto hoje, quando a gente vai discutir pesquisa clínica para o Covid-19, as pessoas entendem muito bem as fases dos estudos clínicos e perguntam se não dá para acelerar, né, para a gente ter uma vacina ou um novo medicamento. E querem ser voluntários para a participação desses estudos, né, mesmo conhecendo possíveis riscos ou malefícios que possam encontrar. Então, eu acho que a gente já passou dessa fase, né, do paternalismo, né, em relação aos pacientes. Evidentemente, os princípios bioéticos sempre vão ser seguidos, a segurança dos participantes de pesquisa clínica sempre serão seguidos. A gente também se preocupou de um tempo não muito recente sobre os seguros de pesquisa clínica aqui no país, né? E também todas os stakeholders aqui, a SBMF, Interpharma, Sinusfarma, todos nos ajudaram também no desenvolvimento de treinamentos específicos para a pesquisa clínica, né? Se não fosse a Abracro e a SBMF, seria muito difícil para nós construir a pós-graduação em pesquisa clínica e Medical Affairs na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que já existe há 15 anos, né? Em formação de profissionais. Então, nós temos formação de profissionais durante esse período, nós temos capacitação de investigadores, nós temos toda uma estrutura. Falta ter um processo regulatório adequado, com previsibilidade e aliado às demandas internacionais do ICH Guidelines, que o Brasil é signatário, né? Então, seriam essas minhas colocações. Eu acho que a importância de ter o advocacy nos órgãos, vamos dizer, no sistema público do país, para que esse projeto de pesquisa clínica caminhe ainda mais rápido. Bom, obrigado, Dr. Charles. Eu queria só dar um aviso de que essa live está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada
no site da SBMF, para quem quiser consultar posteriormente. Passo a palavra, então, agora para o Dr. Jorge Raimundo, que vai fazer a sua explanação sobre as questões ligadas a investimentos que estão ligados à pesquisa clínica. Por favor, doutor Jorge. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, doutor Hélio. E, para mim, é uma honra estar num grupo tão seleto de pesquisadores. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco constrangido, porque eu sou advogado, como é o Mussolini também. Mas o Mussolini tem uma razão de estar aí, porque ele é o presidente da maior associação da indústria farmacêutica no Brasil, que é o Sindusfarma. Eu não. Eu sou apenas um advogado. Mas por que um advogado está metido em pesquisa clínica? Eu tenho visto o seguinte: geralmente a indústria farmacêutica, quando inventa um medicamento, quando ela trabalha na invenção de um medicamento, logo nos primeiros dias depois dela ter descoberto uma nova molécula, ela descobre uma molécula, vamos dar um apelido, por exemplo, de uma delas, 5-hidroxitriptamina. Inventou, fez a fórmula, desenhou a fórmula e começa a tentar descobrir para que aquilo vai servir, como é que ela vai funcionar, como é que aquela molécula vai se transformar num produto, num sólido ou num líquido. Então, tem um período de invenção. No início da invenção, imediatamente, os pesquisadores têm que chamar o grupo de advogados da empresa. Quem são os advogados? São advogados de propriedade intelectual e de life science. Para quê? Para saber se aquela molécula que está sendo inventada tem todos os requisitos para ser patenteado. Porque se ela tiver os requisitos para ser patenteado, vai se continuar o estudo, que são bilhões de dólares para ser investido e precisa-se ter uma segurança jurídica que essas moléculas vão ser patenteadas. Então, é por isso que o advogado entra desde o início. Vocês sabem que a indústria farmacêutica, na hora que ela faz a pesquisa e desenvolvimento, tem um processo inicial que é só de invenção. E tem um processo junto com a invenção, logo depois, 4, 3 anos, é tentar fazer com que aquilo vira, no desenvolvimento, um comprimido, um tablete, e logo em seguida os testes laboratoriais que são feitos dentro das indústrias farmacêuticas. Nos Estados Unidos, a indústria emprega aproximadamente 125 mil pessoas nessa área. E quando ela parte para a área de pesquisa clínica, que é fase 1, fase 2 e fase 3, só nos Estados Unidos tem 1 milhão de pessoas que são voluntários para pesquisa clínica. A indústria vai, então, investir nisso, e nesse processo há um investimento do início até o fim de aproximadamente 80 bilhões de dólares. Eu vou usar o ano de 2018 com base nos estudos da Pharma. De acordo com os estudos da Pharma, em 2018, esses 80 bilhões de dólares foram gastos em pesquisa clínica. Desses 80 bilhões de dólares, nós temos aí 23% que vai para essa primeira fase. E depois 53 bilhões, que são os restantes, esses 53 bilhões eles entram em pesquisa clínica, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, é um investimento robusto nesses 66% de pesquisa clínica. Esse investimento tem que ter um retorno. E, em 2018, foi o recorde de invenções registradas no FDA. A indústria conseguiu registrar no FDA, em 2018, 59 novas moléculas. Se você divide 80 bilhões por 59 moléculas, você vai chegar a um custo de 1,356 bilhão por molécula. Ou seja, cada molécula inventada custou 1,356 bilhão. Muito bem. O que isso significa? Que é um investimento gigantesco que precisa, evidentemente, ter um retorno, mas a gente precisa ver quantos estudos clínicos têm que ser feitos nisso. Atualmente existe no mundo um volume de... Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, 131 mil pesquisas clínicas sendo feitas. E no resto do mundo, 211 mil pesquisas clínicas sendo feitas. Nós estamos falando aí de 400
342 mil pesquisas sendo feitas no mundo. Se você começar a fazer contas matemáticas, é o seguinte: o mercado farmacêutico global vale 955 bilhões de dólares, 955 bilhões. O mercado brasileiro vale 22 bilhões. Se o mercado brasileiro vale 22, de 955, ele é 2,3% do mercado mundial. Ora, se ele é 2,3% do mercado mundial, e se a gente pegar só a pesquisa clínica, fase 1, fase 2, fase 3, são 53 bilhões de dólares, você imagina o seguinte, que você teria, se o Brasil tivesse no mesmo nível da Coreia, tivesse o mesmo nível de países que dão licença para pesquisa clínica em 30 e 60 dias, 2,3 desse volume dá a soma de 1 bilhão e 300 milhões de dólares que poderia vir para o Brasil em pesquisa clínica. E se você somar o número real é 1 bilhão 325. E se você vê que nós temos 211 mil pesquisas rodando no mundo, 200 fora dos Estados Unidos, 2,3 de 211 mil pesquisas, nós teremos 4.853 pesquisas que poderiam estar sendo feitas no Brasil, arredondando 5 mil pesquisas. No Brasil, a gente faz mais ou menos 900 pesquisas a 1.000 por ano. A gente podia fazer 5 mil pesquisas. Então, isso que o Brasil pode oferecer para o mundo científico, para a ciência, é muito importante, porque você traz um volume de 1 bilhão e 300, pode fazer 5 mil pesquisas sem grandes investimentos em infraestrutura. Você não precisa fazer prédio, não precisa de dinheiro do governo, não precisa fazer nada. Por quê? A gente tem centros de pesquisas excelentes, de primeira qualidade, comparáveis com qualquer centro do mundo. Nós temos hospitais comparáveis com os hospitais, melhores hospitais do mundo. Temos médicos de primeiríssima qualidade no Brasil, que estão envolvidos em pesquisa clínica há anos, que conhecem o tema. Nós temos uma população de 210 milhões de habitantes, toda diversificada. Você tem todo tipo de gente, todo tipo de doença para fazer pesquisa clínica no Brasil. Então, o Brasil tem a base, tem condições de trazer esse volume apreciável de 5 mil pesquisas, trazer 1 bilhão e 300 dólares por ano para fazer pesquisa clínica no Brasil. E isso a gente tem. O problema é que, para atrair a pesquisa clínica para vir para o Brasil precisa se modernizar. Foi muito claro o que o Dr. Fred explicou. Gente, fazer pesquisa clínica no Brasil é um sacrifício. O que disse o Dr. Charles é isso mesmo. Não dá para fazer pesquisa clínica quando você, num estudo multicêntrico, que a indústria quer fazer uma pesquisa clínica, vê o caso das vacinas e tudo mais. A indústria quer fazer uma pesquisa clínica, ela precisa começar daqui a 4 meses a pesquisa, ou daqui a 5 meses, ela está com tudo pronto, ela manda a mercadoria para o Brasil para começar a pesquisa. Coreia do Sul faz em 30 dias, Estados Unidos em 30, 60 dias, Europa no máximo 90 dias, e o Brasil 1 ano. Qual a empresa que vai falar, não vamos começar a nossa pesquisa clínica, não, vamos esperar o Brasil entrar. Quando o Brasil entrar, a gente começa. E o próprio Dr. Charles falou, a previsibilidade. Quando é que o Brasil vai aprovar essa pesquisa? Ninguém vai esperar o Brasil. Então, a gente precisa de uma lei. A Aliança, vocês, médicos pesquisadores, em 2015, procuraram a senadora Ana Amélia e levaram para ela o problema. Essa senadora, ex-senadora brilhante, estudou, viu e não se conformou e começou a ir nos hospitais para saber como é que era a história. Ela se convenceu que o Brasil não estava perdendo dinheiro. Quem estava perdendo acesso era o paciente. Era o paciente que deixava de ter acesso às drogas mais novas. Ela fez um projeto de lei perfeitíssimo, projeto de lei maravilhoso, projeto 200, PL 200 do Senado, da senadora Ana Amélia. Ele foi aprovado no Senado em 2 anos. Olha, para aprovar um projeto em 2 anos no Senado é porque ela trabalhou muito para isso. E conseguiu e aprovou. O projeto foi para a Câmara. Chegou na Câmara, ele agora está sendo liderado por um deputado maravilhoso, que ele é, além de deputado, é médico, é oftalmologista, deputado Irã Gonçalves, que começou a trabalhar no projeto e começou a ter impasses com partidos políticos. Não, porque o brasileiro é cobaia, não pode usar o brasileiro como cobaia, não pode isso, não pode aquilo. E ele foi costurando
e o projeto está hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para ser aprovado, mas ele precisa ser pautado para ser votado. A Câmara dos Deputados, vendo essa pandemia e vendo que o atraso que o Brasil tem na pesquisa clínica, podia se sensibilizar não com a indústria, não com o centro de pesquisa, mas com o paciente na ponta, que deixa de ter acesso a uma droga que pode ser milagrosa, que pode salvar a sua vida. Então, é fundamental que a gente apoie o deputado Irã Gonçalves para que o projeto dele seja aprovado. O projeto é o número 7082 de 2017. A aprovação dele é urgente. Sem esse projeto, nós vamos continuar perdendo tempo, perdendo investimento, conhecimento, vamos continuar amarrados por uma burocracia que nos impede de progredir. Nós já tivemos alguns passos avançados na Anvisa. A Anvisa já deu umas melhorias daqui, dali, foi se modernizando, mas o CONEP é um entrave. Lamento ter que dizer que um órgão como esse é um entrave para a sociedade brasileira. E, como advogado, eu posso dizer o seguinte: nós não podemos perder mais tempo. O Estado brasileiro tem que entender que a Coreia do Sul faz pesquisa, a Coreia do Sul entra em todos os programas de clinical trials e tem uma população do estilo deles. Nós não, gente. Nós temos 210 milhões de pessoas diversificadas. Podemos usar de qualquer jeito. Temos os melhores centros de oncologia no Brasil, temos o INCA, temos o Einstein, temos o Sírio-Libanês, temos uma quantidade de hospitais maravilhosos no Brasil, mas, mais do que isso, nós temos uma população ávida, necessitada de medicamentos ativos, novos e importantes. Eu acho que o projeto agora passa por um momento crítico, que é ser colocado para ser votado. Ele não pode ficar engavetado. Para falar esses números que eu falei para vocês, eu usei algumas fontes. Eu usei as fontes da Pharma, que é a Pharmaceutical Manufacturing Association dos Estados Unidos. Todos os números que eu falei de investimentos é indústria farmacêutica americana, porque se eu for botar a indústria europeia, aí não é 80 bilhões, isso vai para 120 bilhões de dólares de pesquisa. Eu usei também uns dados da Forbes, com a capitalização da indústria. Só para vocês terem uma ideia sobre a capitalização da indústria. Os 10 maiores laboratórios farmacêuticos têm uma capitalização hoje de 2 trilhões e 300 milhões de dólares. Os maiores produtores de automóveis, todos juntos, têm uma capitalização de 500 milhões de dólares. Ou seja, os laboratórios têm uma capitalização muito maior do que a indústria automobilística. Por quê? Porque os laboratórios vivem de investimento em saúde, procurando salvar a vida, minorar. Mas como nós somos vistos? A indústria automobilística, se você vê uma Ferrari, um carro bacana na rua, você fala, que carrão, que carro maravilhoso. Mas quando você vai tomar um comprimido, você fala, eu vou tomar esse comprimidinho. Isso eu acho um absurdo. Nós não fazemos comprimidinho. A indústria farmacêutica inventa um medicamento que pode, para o sistema nervoso central, tratar de depressão, pode ir para o sistema nervoso central para tratar ansiedade, pode tratar Parkinson, pode tratar Alzheimer, no mesmo sistema. Se ela for para o sistema cardiovascular, ela pode diminuir a pressão, aumentar a pressão. O que é isso? Isso é um comprimidinho? Não. Isso é um chip teleguiado, inventado por milhares de cientistas, inventado, não é descoberto, inventado. Infelizmente, tivemos a queda do Dr. Jorge no melhor momento da apresentação dele, mas ele vai regressar, a gente vai dar oportunidade para ele encerrar. Mas, de qualquer forma, já passamos a palavra para o Rodrigo Guimarães, que é o presidente da Abracro, as associações de empresas que conduzem pesquisa clínica no Brasil. Rodrigo, por favor. Hélio, apesar de eu já estar com barba branca, né, eu acho que eu ainda sou o caçula aqui da turma, então se o Dr. Nelson quiser fazer as honras e ir na minha frente, eu com prazer aguardo a última fala. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Quer dizer, falar depois do Jorge Raimundo, sendo advogado, falar depois do Jorge Raimundo, realmente tem uma dificuldade muito grande. Mas eu vou tentar colocar alguma pimenta nessa história que nós estamos discutindo aqui. Eu faço parte do Conselho Nacional de Saúde.
há 8 anos, 9 anos que eu estou no Conselho Nacional de Saúde, fui titular do Conselho Nacional de Saúde, participei da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, e hoje a CONEP é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. Né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós temos que dar crédito. O Jorge Venâncio fez um excelente trabalho lá, melhorou muito os prazos, realmente a coisa ficou melhor. Né? Mas, enquanto nós não tirarmos o viés ideológico de dentro da CONEP, nós não vamos sair do patamar que nós nos encontramos. Infelizmente. Nós temos um viés ideológico. Nós temos aquela questão de que a indústria farmacêutica vive da desgraça da saúde alheia. Né? Ninguém para pensar que a indústria farmacêutica, e no momento que o Jorge Raimundo estava falando do comprimidinho, ninguém para pensar que a indústria farmacêutica, quando criou lá atrás a penicilina benzatina, né, salvou milhares de vidas. Eu digo sempre que é o seguinte: eu tenho 62 anos de idade. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era 49 anos. Ou seja, eu não estaria aqui falando para todos vocês se não fosse o trabalho que a indústria farmacêutica fez junto com os médicos. Mas é a indústria farmacêutica que entrega o arsenal terapêutico para que os médicos possam efetivamente fazer o trabalho que eles estão fazendo. Tá? Então, a pesquisa clínica é a base de tudo isso. Se nós, no nosso país, não pararmos de ter esse viés ideológico, de que o paciente, o indivíduo da pesquisa, é o beneficiário da pesquisa, e não que ele é usado pela indústria farmacêutica, nós não vamos para lugar nenhum. Né? Então, a decisão que nós temos hoje no projeto de lei, que o deputado Irã Gonçalves está capitaneando, como o Jorge falou, é extremamente importante. É extremamente importante. Nós precisamos tirar esse viés ideológico que nós temos na aprovação. Não tem cabimento termos 2 níveis de aprovação no Brasil. Temos a Anvisa fazendo uma fazendo uma aprovação, e tem a CONEP fazendo a aprovação através do CEPS. Isso tem que ser unificado urgentemente. Se eu faço uma pesquisa clínica que não leva a um registro de um produto, é um problema meu. Eu vou depois ter que responder na hora de registrar o produto. Por que fica parado na Anvisa para fazer a aprovação da minha pesquisa clínica? A pesquisa clínica tem que ser decidida pelos comitês de ética. Ponto final. Os comitês de ética não podem levar em consideração fatores ideológicos. Se levar fatores ideológicos em consideração, não sai do lugar. Então, na hora que eu vejo que há um esforço na CONEP, eu sei que há um esforço na CONEP, até por causa do projeto de lei da Ana Amélia. O projeto de lei da Ana Amélia fez a CONEP mudar algumas coisas lá dentro, porque perceberam que aquele estado de coisas não ia vingar. Né? Então, eles mudaram. Então, hoje, efetivamente, eles estão fazendo, eles têm mais rapidez, mas tem todo esse viés ideológico. Não pode fazer pesquisa clínica com placebo. O indivíduo da pesquisa no Brasil não, o pobre do infeliz. Não, ele é um paciente que está sendo tratado, que está fazendo uma série de exames, que está recebendo um tratamento inovador, que vai sair da sua doença. Né? O quanto eu tive que brigar na questão das doenças raras, a indústria continuar dando tratamento até o final da vida do indivíduo de pesquisa, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, não tem parâmetro. As bases que nós somos obrigados a fazer, assinar nos termos de consentimento. E aí, esses termos de consentimento, muitas vezes, esbarram
nas políticas de compliance das empresas farmacêuticas que podem trazer este 1,5 bilhão de dólares todo ano para o Brasil. Então, se nós não mudarmos, mais uma vez, eu bati muito nisso no Conselho Nacional de Saúde. O Jorge Raimundo sabe disso porque eu, inclusive, o levei uma vez para falar sobre pesquisa clínica no Conselho Nacional de Saúde. O Jorge é verdadeiramente um encantador de serpente, porque ele saiu aplaudido do Conselho Nacional de Saúde pela clareza que ele coloca as coisas. Então, Jorge, eu estava falando que é muito difícil falar depois de você. Quer dizer, muito difícil. Nada disso. É praticamente impossível, tá? E o Jorge, para mim, é o meu mestre, né? Então, fica mais complicado ainda. Tá? Mas, efetivamente, eu acho que nós temos um excelente campo para fazer pesquisa no Brasil. Nós temos excelentes centros de pesquisa, públicos e privados. Nós temos excelentes pesquisadores, públicos e privados. Nós temos que parar com essa história de que se é privado não é bom. Se o centro de pesquisa não está dentro de uma universidade, não funciona. Tá? Nós temos que olhar efetivamente, como já foi colocado pelo Dr. Fred, tá? O centro dele é bom, ponto. O centro dele cumpre a ética médica, a bioética, ponto. Tá? Vamos trabalhar efetivamente, vamos trazer isso para o nosso país, vamos trazer mais pesquisadores para o nosso país, vamos pegar essa molecada que está dentro da universidade, ávida para fazer pesquisa, para entender como funciona a coisa, e vamos pôr material para esse pessoal trabalhar, vamos trazer os 5.000 estudos que o Jorge falou. Imaginou quantos jovens médicos, jovens pesquisadores poderiam estar se desenvolvendo, e maior, desenvolvendo o nosso país, tá? Trazendo o nosso país para o patamar de país que faz pesquisa, que conhece pesquisa, que desenvolve pesquisa. Então, se nós não tivermos esse projeto de lei aprovado, e isso tem que ser rápido, não pode ser para amanhã, tem que ser efetivamente aprovado e rápido. Se nós não tivermos, tirarmos esse viés ideológico na aprovação das pesquisas, dificilmente nós vamos sair do patamar raso que nós nos encontramos hoje. Então, a entidade que eu presido tem empresas nacionais, empresas multinacionais. Eu fico bobo de ver que tem empresas de capital nacional já usando 8%, 9%, 10% do seu faturamento em pesquisa. Tem empresas nacionais que, através de pesquisa, conseguiram registrar produtos e patentear produtos. Tá? Este é o futuro do nosso país. Este é o futuro de um país que quer ser desenvolvido. Enquanto nós misturarmos ideologia com ciência, nós não vamos para lugar nenhum. Obrigado. Obrigado, Dr. Nelson Mussolini. Dr. Jorge, eu só queria complementar alguma coisa. Teve uma queda aí da sua apresentação. Faltou alguma coisa para ser dita? Não, o que faltou ser dito é o seguinte, o Mussolini complementou. Não pode se misturar a ideologia com a ciência. Nós estamos falando de ciência, de pesquisa, e o Brasil não pode ficar lá atrás nas pesquisas. Não faltou nada, o que faltou foi a internet na hora H, mas já voltou. Muito obrigado. Mas vocês veem como o Jorge Raimundo é especial, que ele é o único que tem uma estrelinha ali do lado do nome dele. Então, realmente, ele merece. Não sei o que é isso, não. Bom, eu passo, então, a palavra agora para o Rodrigo Guimarães, presidente da Abraco. Rodrigo, com você. Obrigado, Hélio, e obrigado aí pela oportunidade de participar desse fórum com vocês. Eu queria tocar 2 pontos iniciais, eu vou entrar bastante na questão do PL, mas o primeiro apesar do momento complicado que a gente está vivendo com essa pandemia, não deixa de ser uma situação única. A gente vê
as agências regulatórias conseguindo atingir prazos aí que a gente nunca viu, né? Então, se é possível fazer isso com os estudos de corona, o que precisa ser feito para a gente expandir isso para todos os outros? A gente sabe que é uma situação especial de priorização, mas é possível. O segundo ponto é, alguns já falaram a respeito do PL, começou em 2015, e eu acho que é importante a gente falar que nesse período que ele passou no Senado e no período que ele passou na Câmara, a gente está falando de mais de 7 comissões que avaliaram o PL. Entre essas comissões, a gente teve por baixo mais de 20 reuniões com especialistas de todos os lados avaliando o PL, incluindo o CONEP, membros da Anvisa, membros do Ministério, membros de centro, membros de CROs, da indústria. Então, a gente chega agora em 2020, não é possível a gente concluir que ainda exista unilateralidade nesse projeto de lei. A gente teve opinião de todo mundo, a gente teve consenso, óbvio que tem temas importantes ali e sensitivos dentro desse PL, mas a gente tem que ter uma segurança de que chegamos com um documento escrito que visa trazer mais segurança para todo o arcabouço de pesquisa clínica no Brasil. Com isso dito, eu queria tocar 4, 5 pontos dentro do PL que acabam gerando mais confusão de conceito entre parte indústria, parte setor que nos regulamenta, né? Então, o primeiro é que a gente escuta bastante falar o PL visa acabar com a CONEP. Então, existem 3 artigos dentro do PL, o artigo 8, 9 e 10, que ele claramente mantém o papel da CONEP. O que o PL está colocando com relação à função da CONEP é que ela passa a ter um papel mais consultivo, de qualificação, de fiscalização dos comitês de éticas de instituição, do que efetivamente ser mais uma instância regulatória, como o doutor Mussolini bem mencionou, que vai aprovar esses estudos. Então, esse é o primeiro conceito aí que eu acho que às vezes não fica claro para as pessoas que não leram o PL em detalhe e que vale a pena a gente esclarecer. O segundo ponto é a questão dos CEPs, né? Então, se a CONEP passa a ter um papel mais consultivo e de qualificação, a gente tem uma grande importância, que são os nossos CEPs. Estarem treinados, qualificados, e eles vão ser nossa instância ética única de aprovação desses protocolos. O que o PL visa, com relação aos CEPs, é estabelecer como funcionam esses prazos. Então, o CEP teria 30 dias para aprovar, quem fez as petições teria um tempo para responder as pendências, e depois o CEP teria novamente 30 dias para deliberar novamente a respeito das pendências respondidas, assim como seria um eventual recurso se esse protocolo, se esse estudo não tivesse sido aprovado. Então, nada mais é do que esclarecer o que seria o processo de funcionamento desse CEP dentro do PL. Aí a gente entra num dos pontos mais complicados, né, que é a questão do uso do placebo. O PL, de maneira nenhuma, visa tirar a importância do placebo, mas ele visa também regulamentar quando usar. Não que não pode usar, mas sim quando usar, em quais situações, se já tem uma medicação aprovada no país, se existe já outras medicações de suporte que estão sendo utilizadas no país, se é uma medicação que a gente chama de medicação órfã, né, no país ou no mundo. Então, o PL, ele entende a necessidade do placebo em circunstâncias especiais, e hoje em dia a gente ainda vê essa situação muito complicada de ser negociada ou de ser esclarecida para a CONEP. Muitos estudos no Brasil ainda, a gente tem uma rejeição, mesmo que se esclareça muito bem a questão do uso do placebo. Então, o artigo 36 do PL, ele claramente explica como vai funcionar o uso desse placebo e em que condições que ele seria aceito. A gente entra num outro ponto, que é a questão do pós-estudo. Depois de tanta negociação do PL dentro do Senado e da Câmara, não existe mais dúvida entre todas as partes que o tema pós-estudo, ele é uma demanda, uma necessidade, e ele faz parte do PL. O PL tem mais de 10 artigos, mais de 20 incisos que falam sobre o pós-estudo.
Então, de maneira nenhuma, o PL visa tirar a regulação social, visa tirar o direito dos pacientes e dos voluntários de pesquisa, muito pelo contrário. O que a gente não tem hoje é como funciona o pós-estudo. Qual é a documentação, de que forma, por quanto tempo, quando começa, quando termina, e o PL, então, ele agora, por mais de 9 artigos dentro do PL, ele visa esclarecer como vai funcionar isso, em quais condições, qual é a função da indústria, qual é a função da instituição, quais são direitos e deveres, e como isso vai funcionar. Aí a gente entra num outro tema, que é a questão dos prazos da Anvisa. O PL, no que tange prazos da Anvisa, ele não muda muito o que a gente tem hoje, então 90 dias para produtos sintéticos, 180 dias para produtos biológicos, mas o que a gente coloca é que são no máximo 90 dias para produtos sintéticos e no máximo 180 dias para os biológicos. Então, para 180 dias é que a Anvisa vai ter que revisar esse protocolo dentro dos 180 dias, a indústria vai ter que responder e até o final dos 180 dias a gente vai ter tudo aprovado. E o PL visa esclarecer como isso vai ser feito. Quantos dias tem a Anvisa para responder a primeira petição, quantos dias tem a indústria para responder as pendências, e depois disso, quantos dias tem de novo a Anvisa para responder a segunda petição, né, o esclarecimento dessas pendências. Então, eu acho que quando a gente fala de PL, hoje não existe mais uma divergência se ele deve existir, se não, mas sim um consenso do que é importante estar lá. Então, como o doutor Mussolini mencionou muito bem, a gente já passou a fase do que tem que ser discutido dentro do PL. O texto que está lá, ele é um texto de comum acordo que foi negociado por 3 anos já. A gente precisa agora de todas as partes juntas trazerem celeridade desse processo dentro da Câmara e que ele seja votado e assim a gente trazer o benefício desse PL para toda a comunidade de pesquisa clínica. Então, agradeço novamente aí o convite, encerro minha participação. Bom, obrigado, Rodrigo. Nós vamos abrir agora para perguntas da audiência. A gente recebe aqui as perguntas no chat e a gente pode visualizar, mas antes disso, eu queria talvez perguntar, talvez para o Jorge ou para o Charles, quando houve a votação na Comissão de Seguridade Social, foi aprovado, mas houveram 2 votos contra, um do deputado Alexandre Padilha e o outro de um deputado que representava a Jandira Fegali naquele momento, e a justificativa dos 2 votarem contra era que havia uma necessidade da garantia da indústria pagar ou suportar o tratamento do paciente até que drogas novas ou produtos que tivessem em avaliação fossem incorporados no governo. Vocês acham que esses são pontos que podem impedir novamente a dificuldade ou então, eventualmente, ter algum tipo de rejeição na Câmara, né? Porque parece que no Senado, aqui mudou o Senado, né? De lá para cá houveram eleições e mudaram as pessoas. Mas vocês acreditam que isso possa ser um entrave? Como está essa situação? Mussolini, você quer falar também? Fica à vontade. Eu debati muito essa questão dentro do próprio Conselho Nacional de Saúde, né? Eu acho que nós temos que fixar alguns parâmetros. Vamos fixar alguns parâmetros, vamos fixar um período de tempo. Não tem problema nenhum. Agora, ficar ad eterno e ficar pendente da incorporação do produto, eu acho que isso é um atraso e um desestímulo a fazer pesquisa no Brasil. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um grande desestímulo, porque, mais uma vez, você não encontra esse tipo de coisa em nenhum outro lugar do mundo. Então, nós temos que aprender, no nosso país, a parar de querer fazer em tudo a sua jabuticaba.
Jabuticaba é uma delícia, mas não podemos colocar em tudo jabuticaba. Nós queremos sempre ser diferente do resto do mundo. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso nos traz ao passado, só nos puxa para trás. Tá? Então, e esse ponto é puramente ideológico, puramente ideológico. Não tem racionalidade nesse ponto. Né? Nós temos um artigo na Constituição brasileira que diz que o Estado tem que prover isso. Eu não sou da teoria que o Estado tem que prover tudo, não é isso, mas já está lá. Então, não há razão de se preocupar com isso. Né? E eu posso debater 500 horas com o Padilha sobre esse assunto e não vou mudar a visão dele, porque ele não está usando uma visão meramente técnica e de pesquisador que ele foi. Porque ele fez isso, ele fez pesquisa no começo da sua vida de médico, no Pará, quando ele estava lá no Pará. Ele fez pesquisa de doenças tropicais. Então, com certeza, ele mudou muito a sua visão de lá para cá. Né? Eu tenho uma estima muito grande pelo ministro Padilha e contatos semanais com ele. Mas nós divergimos muito nessa questão, porque vira uma questão puramente ideológica. Então, em questão ideológica, isso não vai vingar. Acho que o Congresso de hoje, a Câmara de Deputados de hoje, é menos suscetível a esse tipo de coisa e tem uma visão um pouco mais prática dos problemas que a nossa nação enfrenta. Começa pelo presidente da Câmara, que tem essa visão muito clara. E acho que se for feito um esforço de conversar com o presidente Rodrigo Maia, de que há necessidade de colocar esse decreto em votação, ele é suscetível a entender esse tipo de coisa. Né? Ele sabe, ele tem uma preocupação muito grande para o desenvolvimento do nosso país. Isso a gente vê em todas as ações que ele tem tomado, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando, esse momento de pandemia, a gente vê o que ele sabe pautar, como ele pauta as questões que são urgentes para o nosso país. E acho que a questão de pesquisa clínica, nesse momento, é urgente para o nosso país, porque, infelizmente, vai ter que ser votado na Câmara e acho que tem que voltar para o Senado, né? Porque houve algumas alterações bem importantes e vai ter que voltar para o Senado. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar mais 5 anos debatendo esse assunto, ou no mínimo 3. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para que esse tipo de coisa seja aprovado muito rápido no nosso país. Se precisa negociar um prazo de que o tratamento tem que ser mantido, vamos negociar o prazo. Tá? Como fizemos nas doenças raras, que infelizmente para as raras nós não conseguimos aprovar. Eu tinha um acordo dentro do Conselho Nacional de Saúde para aprovar a resolução das raras também, mas infelizmente fomos atropelados por uma série de coisas e isso não foi apreciado até hoje no Conselho Nacional de Saúde. Mas eu vejo que hoje esse não seria o maior entrave que nós temos. Eu acho que o entrave ainda é uma questão que é mais uma questão de explicar ao presidente da Câmara a necessidade de colocar isso em votação. E do jeito que ele foi aprovado em todas as comissões, eu acho que não teria grandes problemas se aprovado no plenário. Eu teria dois aspectos rápidos. A questão dos patrocinadores e da inovação é, novamente, a previsibilidade do acesso pós-estudo. Uma vez negociado essa previsibilidade, não há razão para que as empresas não apoiem e não deem esse acesso de acordo com a sua previsibilidade. Alguma coisa que o Rodrigo falou dos biológicos, eu acho que também já tem que ser mudado uma questão sobre por que 6 meses para os biológicos. Eu não vejo uma razão e por que não tudo ser nos 3 meses também. Né? Eu acho que não faz mais sentido demorar tanto para os biológicos, já se aprendeu bastante como se analisar os protocolos de pesquisa clínica para biológicos, em estudos adaptativos, não adaptativos. Então, eu acho que já há um conhecimento para que também não demore muito nos biológicos, até porque há uma necessidade muito grande
para a gente ter conhecimento dos biológicos aqui no mercado. Eu teria só, então, um comentário completamente de acordo com o que foi dito. Mas são pessoas e deputados com cabeça diferente. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o foco é muito no social e tem muita visão ideológica, onde se discute que a perenidade do fornecimento do medicamento, ou seja, fazer beleza com o chapéu dos outros. Eu estou fazendo a pesquisa clínica, acabou a pesquisa clínica, o produto vai ser dado perenemente. Isso é uma aberração que não faz sentido. Ora, o produto, no dia que ele for registrado e para ser vendido na Anvisa, para ser vendido no mercado, ele não tem mais que ser subsidiado para os membros da sociedade em geral. A Comissão de Constituição e Justiça já pensa só sobre constitucionalidade do projeto. E dentro da constitucionalidade, tem algumas coisas que podem modificar. Uma delas é esse tema, exatamente esse tema da perenidade do fornecimento do medicamento. E a gente não pode dizer é inconstitucional, porque é uma coisa social, mas são cabeças diferentes. E eu acho que nós concordo plenamente com o Dr. Charles no tema de biológicos. Eu não acho correto botar 180 dias para biológico. Há 5 anos atrás, em 2015, a gente não conhecia uma série de coisas de biológico que a gente já conhece hoje. A própria Anvisa tinha dificuldade de registrar biológico. Hoje, o registro biológico é muito mais rápido. Você esperar 6 meses para ter uma aprovação, eu volto a dizer o que eu falei no início. A Coreia do Sul, 30 dias. Estados Unidos, entre 30 e 60. Europa, 60 e 75 dias. Quer dizer, o Brasil está na rabeira, demora... se aprovar com 180 dias, já está errado. Nós já estamos defasados. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre no benefício do paciente, que ele não pode ficar esperando aí ad eternum. Então, eu concordo com o que disse o Mussolini e não acredito que esse tema vai impactar na Comissão de Seguridade. O tema da Padilha e Jandira afete a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Bom, essa questão da ideologia, ela é bem antiga, né? Desde que eu comecei na indústria farmacêutica há 30 anos, esse sempre foi um ponto crítico, né, na relação com as autoridades, e a indústria farmacêutica sempre absorveu bem ou mal, em determinados momentos a coisa foi pior, depois foi melhorando, mas assim, a gente precisa estar juntos, né? Temos uma força para conversar e para ter muito diálogo e muito pragmatismo e conversar com as pessoas certas. Então, doutor Jorge, quem são as pessoas hoje que a gente precisa ter uma proximidade lá em Brasília para que a gente possa discutir de forma rápida e tentar estar sempre em dia com eles sobre essas questões e essas discussões? Olha, eu acho que vocês têm uma vantagem tremenda. A aliança, vocês da Aliança e da SBMF, vocês são médicos, cientistas, conhecedores. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento que a saúde no Brasil está sendo interpretada de uma forma digna. Então, vocês têm um grupo de primeira qualidade. Vocês que estão aí no painel, médicos, doutor Russo, tem tantos outros maravilhosos que têm facilidade de comunicação. E a gente tem que, primeiro, continuar mostrando ao deputado Inan Gonçalves a importância. Cada dia ele está mais convencido. Mas esse projeto, agora, para mim, ele transcende de conversar na Câmara. Quando a gente fala fazer 1 bilhão e 300 milhões de doses por ano no Brasil, 5 mil estudos, eu acho que a gente deveria fazer, número 1, um âmbito ao deputado Rodrigo Maia. Colocar o Rodrigo Maia a par desses investimentos e do problema que existe. Número 2, ir ao ministro da Economia. Por quê? Parece que
Mas é isso. Aí eu me... Hein? Travou um pouco, Jorge. Pronto, já voltou. Parece que está voltando. Se você consegue fazer com que o ministro da Economia, que é uma pessoa que tem ótima articulação, boa interpretação, conhece o mundo empresarial, vocês formarem um grupo, todos vocês, Jaderson, doutor Russo, a turma toda de vocês, aliança, e conversar com o ministro, com dados. Esses dados que eu apresentei são todos publicados, não tem nenhum dado que eu inventei, porque eu também não consigo inventar, mas são dados publicados. Levar isso para o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes é capaz de ser uma alavanca. Se ele falar com César Maia, se ele chamar o deputado Irã Gonçalves, se ele chamar 2 ou 3 deputados que ele precise que leve isso à frente, eu tenho certeza que vai andar. Agora, precisa ter uma articulação, precisa ter um discurso único entre vocês, um documento perfeito, porque não adianta. A minha vivência hoje no Congresso é o seguinte, e no Senado. Não adianta você ir lá e falar. Você tem que falar e deixar um documento. Tem que protocolar um documento. Se não protocolar o documento, a conversa fica no vazio, porque vem outro cara, fala outro assunto, sai pesquisa clínica, entra indústria têxtil, entra outra coisa qualquer. Então, tem que ir preparado com uma documentação, falar com o Paulo Guedes. E eu sugeriria a você o seguinte, também falar com o ministro da Saúde, Pazuello. Por quê? Quando o ministro Mandetta estava no Ministério, Mussolini sabe muito bem disso, ele conhecia esse projeto artigo por artigo, era completamente contra os artigos que estão errados. Ele e o Denizar Viana estavam a favor de implementar isso, que o CONEP viesse, como está no projeto, para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, para ser... É o dinheiro da Secretaria que paga o Conselho Nacional de Saúde para o CONEP ficar alocado lá. Isso está errado. O CONEP tem que vir para dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos como órgão da Secretaria, porque é ela que paga. Então, como ela pertence ao Ministério da Saúde, tem que se conversar com esse ministro. Por quê? Goste ou não, ele é interino. Goste ou não, ele não é médico. Goste ou não, ele tem que ser convencido. E ele, como é um homem de logística, ele vai entender perfeitamente como é que funciona isso. Então, para ele, a linguagem é linguagem de logística. Como é que funciona no resto do mundo, como é que seria a transferência do medicamento para cá. Então, eu diria que 2 ministros do governo, Saúde e Economia, Rodrigo Maia e Irã Gonçalves. 4 focos. Um documento que vocês já têm, levar isso em mãos. Eu me disporia a ajudar vocês, se fosse necessário, para formatar isso numa linguagem que eles entendem, mas vocês sabem, o Sindusfarma está fazendo um trabalho maravilhoso nisso. Por quê? Isso não é um trabalho da indústria estrangeira, isso é um trabalho do paciente, das pessoas do Brasil que precisam de medicamento. Então, o Sindusfarma tem trabalhado isso, tem levado isso adiante, e a gente pode, com esse bom documento, com esses focos que a gente tem no futuro, levar a verdade para eles, para que eles possam fazer esse negócio andar. Ok, muito obrigado, doutor Jorge. Eu acho que a gente começa a chegar nos finais. Se alguém quer fazer mais algum último comentário, estamos chegando no nosso tempo. Não, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o que ele acabou de dizer. Eu só comentaria o seguinte. Eu falei de 3 alvos, Rodrigo, Paulo Guedes e o ministro da Saúde, Pazuello. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho diferenciado na Anvisa. Não de bater de frente com o CONEP. A Anvisa já melhorou muito. E a Anvisa, os diretores da Anvisa, são pouquíssimos que estão lá, eles estão conscientes, eles querem resolver o assunto. Mas muitos funcionários que eles têm lá debaixo das diretorias não querem. Eles querem ficar com o projeto lá estudando muito tempo. Mas a diretoria da Anvisa, não. O colegiado da Anvisa, não. A gente tem que ter um foco nas diretorias da Anvisa, mostrar a eles as vantagens de modificar esse projeto ainda na Câmara,
de diminuir o prazo de 180 dias para, no máximo, 90 dias ou 60 dias. E eu tenho certeza, se a gente conseguir o apoio da Anvisa, gente, a gente está com meio caminho andado. Doutor Fred? Não, eu queria dizer que, veja, essa luta começou com os pesquisadores há 20 anos atrás. E agora está muito claro, como o Jorge falou, os pesquisadores sozinhos não dão conta do recado. Eles são médicos, são respeitados como médicos, mas a luta agora é política. É basicamente vencer o ranço ideológico que resta. Formar consenso de que isso é importante para o Brasil e fazer com que as pessoas se mexam e fazem isso. Eu gostaria só de colocar que a gente vai continuar lutando por essa causa, lembrando que atrás de nós já tem uma grande quantidade de jovens pesquisadores e investigadores e também muitos profissionais mais novos que passaram hoje a conhecer essa luta que a gente tem feito, que também acreditam nesse esforço e para deixar esse legado. O que a gente faz é deixar um legado para que as pessoas possam se desfrutar de inovação mais rápido, incorporação desses medicamentos, e essa é a atividade que a gente se empenha. Então, trazer também o pessoal mais jovem, a dar força a esse trabalho que a gente faz e compartilhar as suas ideias também, né? Porque é muito importante que estejam cientes e nos ajudem também nessa atividade de advocacy, desse trabalho todo. Hélio, eu acho que nada mais importante do que esse tipo de debate, tá? Com outras pessoas, mas eu acho que isso tem que ser mais disseminado, da importância da pesquisa clínica no nosso país. Nós entendemos muito disso, nós vivemos isso, mas eu acho que isso tem que passar um pouco mais para a sociedade entender o quão importante é para o futuro de uma nação ter uma pesquisa séria, ética e efetiva dentro do país. Então, vocês estão de parabéns, a sociedade está de parabéns. Nós temos uma parceria de longa data entre a sociedade e o Sinusfarma, tá? E conte com todo o apoio que a indústria farmacêutica, e aí independe do capital, né? Nós vamos, sim, ajudar a fazer pesquisa nesse país, a trazer saúde nesse país, porque eu não tenho a mínima dúvida, nós só sairemos desta pandemia através da pesquisa clínica, quer por causa de uma vacina, quer por causa de um produto que vai melhorar a vida das pessoas que estão internadas. Então, eu tenho certeza absoluta que é da indústria farmacêutica, é da pesquisa clínica, que nós vamos conseguir fazer um país melhor e um futuro para a nossa nação. Obrigado. Obrigado a todos pela honra da presença e também da plateia. Nós encerramos, então, agora a nossa transmissão e, em breve, nós vamos estar reunidos novamente para discutir o andamento desse nosso trabalho. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, Boa noite, doutor Jorge. Obrigado, Luciano. Um abraço para todos.